As Santas Escrituras, no livro dos Salmos de Davi. É um salmo bem conhecido, o Senhor pôs no coração, o Senhor quer falar com a nossa alma sempre, como sempre, e nos encher de fé, de ânimo, para que nós também sejamos tocados pelo seu Espírito Santo. Livro dos Salmos, no capítulo 121. Vamos ler do verso 1 até o final, que é 8 versículos só. Livro dos Salmos, no capítulo 121. Lemos com a ajuda de Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Glória, glória a Deus. Deus é guarda fiel do teu povo. Acho que não é raro, nenhum de nós aqui escapa, né, dessa colocação que eu vou fazer agora, que em algum momento olhou para o céu e falou: Deus, e agora? Senhor, o que vai ser da minha vida? Me socorre. Senhor, as portas se fecharam, os caminhos travaram, eu não, nem para frente nem para trás, estou atolado. Né? Acho que não tem um aqui que escape disso, todos nós já passamos por isso. E com o salmista não foi diferente. Ele também se viu em aflição, ele também se viu sem saída, com medo, preocupado, encurralado, subjugado, em dúvida. Uma coisa que a Irmandade, todos nós devemos nos lembrar sempre, irmãos, isso é muito importante, até para a nossa sanidade, para a nossa saúde mental, fisicamente, materialmente falando, é que todos nós falhamos, inclusive na fé. Em algum momento da nossa vida, a gente dá aquela vacilada, aquela manquitolada. E, pode ter certeza que Deus entende. Pode ter certeza que Deus compreende. E a intenção de Deus, quando fala, ou quando mostra, ou quando aponta em algum sentido, em qualquer sentido, as nossas fraquezas, não é de censura, não é para envergonhar ou para inferiorizar qualquer um de nós. Quando a palavra fala de falta de fé, né, de ser tímidos na fé, não é essa a intenção. A intenção de Deus é dizer, estou detectando uma deficiência aí na sua crença. E estou te dizendo, fortalece isso aí, que lá na frente isso pode te fazer mal. Esse é o intuito de Deus, irmãos. Esse é o propósito de Deus quando nos instrui a respeito da nossa fé. Ou quando mostra a nossa fragilidade. É fortalecer em nós a crença, fortalecer em nós a fé, como já disse, fortalecer em nós a esperança, e que os nossos olhos estejam sempre voltados para o futuro, para Deus, para a salvação. E essa noite você pode estar assim, como esteve o salmista aqui, dizendo, da onde vai vir meu socorro? Que porta vai abrir agora? Sendo que eu estou preso, sendo que eu estou aprisionado, sendo, enfim, subjugado, estou sendo censurado de todas as formas possíveis. O que vai ser da minha vida? E o Senhor está mandando a sua palavra essa noite, para dizer para você e para mim, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Você dorme, ele não dorme. Você tem medo, ele não tem medo. Você hesita, ele é Deus. Ele vai e faz. Ele muda, ele transforma. Ele inverte as posições, ele faz o que é preciso. Ele exalta, abate se preciso for. Dá a vida e tira também.
Porque Ele é Deus. E é essa concepção de fé que Deus quer colocar no nosso coração. Que você olhe para as tuas dificuldades, que você olhe para as tuas provações, para a tua enfermidade, para a porta fechada e diga para ela, ó, tem dia e hora para Deus arrancar você do meu caminho. E tem, viu, irmãos? Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito que se encerra nas mãos de Deus, que é aquele que direciona os nossos passos, que cuida da nossa vida, que cuida do nosso destino. E esse Deus tão santo, tão puro, tão maravilhoso, tão sublime, quer falar com a tua alma essa noite. E quer dizer a você, meu irmão, minha irmã, o teu socorro está chegando. Sabe aquela pessoa que sofreu um acidente e lá longe ele ouve a sirene da ambulância? Fala, graças a Deus, está chegando, está chegando. E quanto mais alto o som, mais perto ela está chegando. Ouça com os teus ouvidos espirituais o socorro de Deus chegando na tua vida, em nome do Senhor Jesus. A providência de Deus vindo a jato, vindo na velocidade do som na tua vida. O trabalhar de Deus nos teus projetos. O trabalhar de Deus nos teus sonhos. A assinatura de Deus nos teus propósitos. E o Senhor te dizendo, não te espantes, não te assombres, não volte atrás por coisa alguma. O teu socorro está chegando. Glórias a Deus nas alturas. Mas vem a canseira, vem o medo, vem a preocupação, vem as falácias, vem o falatório daquele que não crê, daquele que não confia. Um conselho Deus te dá. Não ouça conselho de alguém que nunca construiu nada na vida. A pessoa nunca fez nada e vem falar para você, ó, não vai dar certo, hein? Olha, isso aí já vi muito, mas você já fez? Não, nunca fiz, mas não vai dar certo. Irmão, nunca fez nada, ainda quer te pôr para trás, faça você. Faz acontecer o teu futuro. Faz a tua bênção ser gerada. Quer uma dica de Deus? Constrói a tua bênção. Há 4 mãos, as tuas e as do Senhor. As dele são as mais destras, são as mais habilidosas, são as mais poderosas. Mas vai ter ali um toquezinho teu, trabalhando junto com o Senhor. E Deus tem prazer nisso. Lembra do esforço-te que te ajudarei? É mais ou menos isso aí. A gente se prostra, a gente cansa, a gente tem medo, e Deus entende tudo isso. Deus não é um ditador, um nazista, um matador, um escravizador, que te subjuga, que judia, que não te compreende, que não quer nem saber das tuas necessidades individuais. Não. Isso não é Deus, isso é o cão. Deus te compreende, te entende, sabe dos teus medos, sabe dos teus anseios, sabe das tuas preocupações, e está sempre atento para te ouvir, está sempre atento para te ajudar, sempre atento para te fortalecer e te dizer, meu filho, ó, agora é para cá, ó, direito, filhão, agora aqui é esquerda, filho, para um pouquinho, ó, tá vendo isso aí? Você vai ter que voltar um pouquinho, tem que dar um passo atrás, e a gente vai sendo direcionado, não como um boneco, não como uma marionete, mas como alguém, como uma condução, como uma embarcação, um carro, um avião, que é guiado, é dirigido, direcionado por alguém que está no controle. Deus está no controle da tua vida. Glória a Deus nas alturas. Deus está no controle da tua história. Deus está no controle do teu destino. E Ele está mandando a palavra essa noite para te dizer, eu estou chegando antes do que você imagina. Eu estou chegando na tua casa antes do que você imagina. De repente você pode estar dizendo, Senhor, vem até a minha casa. E o Senhor te diz essa noite, eu já estou aqui. Eu já cheguei faz tempo. Mas a aflição, o medo, a prova, o açoite, a preocupação, o choro, a dor, não estão te deixando enxergar. Mas o Senhor te diz, eu estou aqui. Glória ao nome santo do Senhor. E às vezes a gente olha, irmãos, e acha que alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida de algum parente, fala, ai meu Deus, que prova. Não é prova. Não é prova. É Deus tratando, é Deus lixando a madeira, passando formão, ajustando, ajeitando, arrumando,
Deixa o Senhor trabalhar. Mas o socorro está aqui. O Senhor está aqui. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar desamparado. Ele não vai te deixar esquecido, nem deixado de lado, abandonado, jogado ao ermo. Não, irmão. Não, irmã. O Senhor quer trazer sobre a sua igreja sempre um sentimento de fé, de crença, de esperança, e dizer ao seu povo: meu servo, minha serva, eu estou o tempo inteiro cuidando de você. Eu estou o tempo inteiro movendo os céus por causa da tua oração, direcionando os teus passos, direcionando o teu caminho, direcionando o teu destino e mostrando para você a melhor opção, o melhor caminho. Mostrar para você o quanto eu te amo, o quanto a vida pode ser boa se você continuar crendo no teu Deus. E é isso que Deus quer dizer para você hoje. Eu tenho as primícias, eu tenho o melhor, eu tenho a porta mais bonita, mais aberta, a porta mais abençoada para você passar. Eu tenho o caminho preparado para você trilhar. E o Senhor te diz: eu não quero o pior para você, eu não quero o resto para você. Glória ao nome do Senhor. Deus não quer você no último lugar, Deus quer você nos primeiros lugares. Deus não quer você subjugado, mendigando. O Senhor quer uma bênção grande na tua vida, mas o trabalhar de Deus até chegar no bolso tem que passar pelo coração. Primeiro o coração, depois as partes materiais. Primeiro o reino do céu, as outras coisas depois serão acrescentadas. Então, irmão, primeiro Deus está tratando a alma, primeiro Deus está tratando o coração, primeiro Deus está tratando a fé, da salvação. Aí a porta de emprego vai vir, aí a cura vai vir, aí a bênção vai vir, a felicidade vai vir. Porque ninguém pode ser feliz por completo se não tiver Jesus na sua vida, irmãos. Ninguém pode ser feliz por completo se não assimilar, não aceitar a salvação na sua vida. É impossível. É impossível. Então o Senhor te diz essa noite por essa palavra: não tenha medo, não tenha preocupação, não se desespere. Em nome do Senhor Jesus, apenas confie, porque o Senhor te diz: o teu socorro está chegando muito antes do que você pode imaginar. Avisa na tua casa: o socorro de Deus está chegando, mas Ele está tratando. Ele está pondo as coisas no lugar. Ah, Senhor, eu falhei na criação desse meu filho. Eu falhei, Senhor, na criação dessa minha filha. Eu vacilei, deixei de observar alguma coisa. O Senhor te diz: está tudo certo. Eu sempre estive aqui para te ajudar. Eu sempre estarei aqui para te ajudar. Eu sempre serei o teu Deus. Só que agora eu estou agindo. Aleluia. E é por isso que está doendo. Porque Deus, ainda que nos faça passar por algum processo difícil, Ele não olha com dó, Ele não olha com pena, Ele olha com olhares de libertação. Ô, meu servo, você está sofrendo, mas eu estou me alegrando, porque eu sei que você vai sair mais fortalecido lá. Eu estou te libertando agora de alguma coisa que vai te fazer mal lá na frente. Glória ao nome do Senhor. E lembre-se, irmãos, você não vai ficar para semente. E o Senhor prepara a nossa vida, prepara os nossos filhos, prepara a nossa parentela para o mover de Deus em nós. E esse mover está acontecendo agora na tua família, no nome do Senhor Jesus. Está acontecendo agora na tua casa, no nome do Senhor Jesus. Então creia nessa palavra. Confia nela de todo o teu ser. E o Senhor te diz: um dia depois do outro, um passinho de cada vez, uma pedrinha de cada vez está sendo mexida, um tijolinho de cada vez está sendo assentado nessa construção da tua vitória, nessa construção da tua libertação. E você vai se alegrar tanto, e você nem vai se lembrar desses dias de dor, de aflição, de preocupação que você está passando hoje. A alegria de Deus vai ser tão completa na tua vida que você vai dizer: Senhor, valeu a pena esperar em Ti. Valeu a pena perseverar em oração. Então não tenha medo. Esses rumores, esse movimento que você está ouvindo à sua volta, nada mais é do que Deus trabalhando na tua vida. Do que Deus trabalhando na tua casa. Para fazer um omelete, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Quebrar o ovo.
E é isso que Deus está fazendo, está quebrando os ovos. Mas a bênção vai ser grande. E você vai louvar o Senhor por isso. É a palavra que Deus nos manda. O nome de Deus seja eternamente louvado. Amém, Jesus.